Nesse vídeo a gente vai falar sobre como transformar o seu cliente em fã e logo não precisar mais se preocupar com preço ou com concorrência. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E como sempre, se essa é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para ajudar aí a sua academia, estúdio ou box a subir de nível. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como transformar um cliente em fã. Eu já escutei várias vezes de clientes que a gente dava consultoria ou até que a gente atende aqui no sistema que abriu uma concorrência ali perto e do dia para a noite ele teve que abaixar a mensalidade dele em 20%, 30%, porque os concorrentes muitas vezes chegam com um preço mais agressivo para ganhar mercado. E eles tiveram que, abre aspas, flexibilizar o seu preço para conseguir competir. E muitas vezes nem assim funcionou, eles acabaram quebrando ou aceitando uma derrocada do seu faturamento. Mas sabe por que essas academias, por que esses negócios tiveram que fazer essa abordagem? Que os seus clientes não eram seus fãs. Pensa comigo, certamente tem algum serviço que você consome, que mesmo que um concorrente batesse na sua porta, oferecendo o mesmo serviço por um valor 30% menor, ainda assim você não trocaria, porque você é fã daquela marca, você é fã daquela pessoa que fornece serviço, daquela empresa que fornece serviço. E vamos ser sinceros, pessoal, com certeza você tem um cabeleireiro que faz algo muito parecido com o que o seu cabeleireiro atual faz. Ou você tem algum prestador de serviço da sua empresa ou da sua vida pessoal que faz algo parecido por um preço muito mais amigável. E nesse vídeo a gente vai te falar como fazer isso através de um pequeno framework, de uma metodologia já validada que já rodamos aí com vários negócios fitness. E para conseguir aplicar essa metodologia, esse framework, a gente tem que entender quais são as fases da jornada do cliente. É claro que alguns clientes têm jornadas diferentes, aqui eu estou generalizando para a maioria. E a primeira fase é a fase de descobrimento, e é a mais importante. E é por isso que eu vou dar uma ênfase maior aqui. A fase de descobrimento geralmente fica nos 3 primeiros meses. E depois a gente tem a fase de integração, que vai do 3º ao 6º mês. Após isso, a gente tem a fase de aderência, que é a fase do 6º mês ao 9º. E por fim, após o 9º mês, a gente tem a fase de fidelização, que é quando o cara vai virar seu fã de verdade. Eu vou falar dessas fases e de algumas ações pontuais que você tem que fazer para levar o cliente para a próxima fase. Pensa num funil de venda. Você faz algumas ações enquanto ele está nessa etapa do funil para ele converter para a próxima. A analogia é válida. Então vamos lá. A fase de descobrimento, como falei, é a que a gente vai dar maior ênfase, pois é a mais importante. Estudos apontam que 60% dos alunos desistem já dentro dos primeiros 45 dias, que está comportado dentro dessa fase de descobrimento. E além disso, 33% desses 60% ainda desistem nas 3 primeiras semanas. E é por isso que dentro dessas 3 primeiras semanas a gente vai ter a maior densidade de intervenções. São 5 intervenções, ou seja, 5 contatos, 5 interações com o aluno que eu vou te sugerir para ser feita nessa fase de descobrimento, sendo que 2 delas são na primeira quinzena, ou seja, antes dessas 3 semanas críticas que esse dado mostra para gente. A primeira coisa que você tem que fazer é no 7º dia. É o 7º dia do aluno na academia, você vai literalmente chamar ele para conversar. Se você tiver uma salinha de avaliação física, uma salinha particular, interessante que o faça lá dentro para mostrar o nível da sua seriedade e o nível do seu interesse perante a experiência e o resultado desse aluno. Chama o aluno, fala que é um papo rápido e que você quer entender como está sendo a jornada dele, se ele tem algum feedback, se os instrutores, se a equipe está atendendo ele bem, se ele gostou da infraestrutura e se ele está animado, se ele está engajado. Esses são o tipo de pergunta que você pode fazer. O fio da meada aqui é entender a experiência do aluno e saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar e garantir uma melhor experiência para ele. No final do dia, só de você conversar com o aluno, mesmo que tenha algum ponto de melhoria, ele vai ficar muito contente em saber que você se preocupa com ele e com os resultados dele. Lembre-se sempre que o nosso negócio não é apenas sobre estética e qualidade de vida, ele também é sobre relacionamento. Antes de tudo isso, você tem que ter relacionamento com os seus alunos, você tem que oferecer uma boa experiência para eles. E é através desse tipo de conversa que você pode estabelecer isso. Conversou com ele no 7º dia, a gente considera que a intervenção número 1 foi efetuada com sucesso. Agora no 15º dia você vai fazer a intervenção número 2. Retoma os tópicos daquela primeira conversa. E aí, fulano, desde então você falou que estava se adaptando, se adaptou bem, como é que está sendo os exercícios para aquele grupo muscular que você trouxe que tinha dificuldade, os exercícios de mobilidade que eu te passei realmente ajudaram, a execução está mais fluida dos seus exercícios. Faça aquela retomada da primeira conversa, dos primeiros desafios com o aluno e, claro,
peça feedbacks, o que você pode melhorar e entenda se ele não está gostando de alguma coisa. Novamente aqui um papo rápido de 5, 10 minutos, preferencialmente de forma agendada, ou se não for agendada, pelo menos que você leve o aluno num lugar propício para fazer isso, sala de avaliação física ou uma salinha particular lá da academia. A terceira intervenção seria no 30º dia, mas essa você não precisa conversar com o aluno. Essa vai ser uma pesquisa que você vai mandar para o aluno e você pode fazer isso por formulário para ficar mais prático. Eu te sugiro usar o Google Forms para fazer isso, é super simples, você vai colocar as perguntas lá e vai mandar para o aluno. Você pode mandar para o aluno pelo aplicativo do aluno, né? Se você usa o NextFit, isso fica muito simples, ou até uma mensagem programada. Sempre que o aluno fizer 30 dias aqui na minha academia, eu quero que ele receba essa mensagem. Dá para fazer também para poupar o seu tempo. E o tipo de pergunta que tem que ter no seu formulário é: fulano, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a nossa academia? Isso inclusive vai gerar uma métrica que a gente chama de NPS, que é a métrica de experiência do teu cliente. Se quiser saber mais sobre NPS, tem um vídeo nosso aqui no canal. Outra pergunta que você precisa fazer para o seu aluno é se ele está percebendo resultados, se ele está visualizando resultados na jornada dele. Porque se ele não está visualizando o progresso, os resultados, ele vai com certeza deixar de ser teu aluno. E a gente sabe que se ele está treinando, ele com certeza já teve algum resultado. A questão é se ele teve ou não percepção disso. Você também pode fazer outras perguntas sobre ele estar gostando da música, dos equipamentos, da limpeza e fazer um checklist geral sobre tudo que a sua academia oferece, para saber se está de fato atendendo às expectativas dele. E a quarta intervenção que você tem que fazer, não necessariamente ela tem que ser depois dos 30 dias, tá? Essa aqui você vai encaixar no momento mais propício, que é alterar o treino do aluno. E não, eu não estou falando para você que você precisa mudar completamente o treino do aluno. Eu estou te falando que o aluno precisa ter a percepção que você está modificando o treino dele e se preocupando com isso. É claro que muitas vezes não tem muito o que melhorar para o novato, qualquer exercício vai ter uma resposta biológica, porém a gente tem que se preocupar com a percepção dele. Então alguns alunos, você vai perguntar depois de uns 40, 45 dias, ele vai falar: cara, esse exercício aqui já está muito fácil, esse AB aqui eu já estou achando muito fraco, porque eu vi na internet que alguém faz ABCD e etc, etc. Então o fio da meada o que é? Eu entendo que a maioria das pessoas não precisa mudar o treino em 30, 40, 60, até 90 dias às vezes, mas a gente está falando sobre a percepção do aluno. Então, se possível, faça mudança pelo menos de um grupo muscular ou alguma adaptação. Verifique se tem um exercício que o aluno não consegue fazer por uma limitação de mobilidade ou por alguma patologia. Faça essa troca, deixe ele entender que você está acompanhando o treino dele, que você está acompanhando a jornada dele e que você fez uma customização para ele. Então a quarta intervenção não tem uma data fixa, mas é mudar parte do treino ou o treino completo. Então a quinta e última intervenção que a gente faz nessa fase inicial de descobrimento é lá perto dos 90 dias, quando está fechando 3 meses. Nessa intervenção já faz um tempo que você não senta para conversar com o aluno. Teoricamente vai ser naquela intervenção do 30º dia ou naquela de troca de treino, que pode ser depois. Nessa, você deve chamar o aluno para conversar novamente, entender a experiência dele, ver se tem algum ponto de melhoria, verificar se ele já percebeu o resultado. Se ele não percebeu, mostre o resultado para ele. Abre o aplicativo do aluno, mostra as avaliações físicas, mostra os bonequinhos que comparam se ele está evoluindo, mostra a composição corporal, demonstre para ele que ele já está de fato tendo resultado, por mais que não seja aquela coisa extremamente perceptível que ele tenha conseguido ver. Até porque a pessoa se vê no espelho todo dia, então realmente a pessoa tem dificuldade às vezes de entender essa evolução dela. Você precisa explicar, você precisa mostrar e exemplificar com dados. E, novamente, se você usa o NextFit, tudo isso está lá no aplicativo do aluno, com as avaliações físicas cadastradas, as progressões de carga e etc. Né? Tudo no aplicativo do aluno e no teu sistema também. Fechamos então a fase de descobrimento, que é a mais importante e é onde mais de 60% dos alunos desistem. Você já venceu metade do jogo. Vamos considerar que o primeiro tempo está de 3-0 para você se você fez um bom trabalho aqui. É importante falar também que nessa fase inicial de descobrimento, que vai até o 3º mês, se o aluno faltar mais que 3, 4 vezes, liga para ele e entende o que está acontecendo. Não deixa o aluno sumir do nada sem recolher um feedback, porque muitas vezes tem algum ponto de melhoria aí no seu negócio que está incomodando ele. Uma música muito alta, um horário muito cheio, um instrutor que cometeu erro X, Y, Z, enfim, alguma coisa de errada pode ter e você pode converter esse aluno. E se não tiver nada de errado, pelo menos você deixou claro que se preocupa com ele e que está comprometido com os resultados dele. E nesse caso, você vai ganhar mais um ponto com esse aluno. E abrindo mais um parênteses aqui, talvez no primeiro momento sou estranho para você fazer tudo isso, porque são várias interações, são várias conversas, mas é o que eu sempre falo aqui no canal. Esse tipo de coisa é o que separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Aquele negócio que tem resultado e o que não tem resultado.
Se fosse fácil, estavam todas as academias, todos os estúdios, todos os boxes aí extremamente lucrativos, recusando o aluno porque não tem espaço. Mas eu e você sabemos que não é o caso. Aqueles que realmente se preocupam em aplicar metodologias e aplicar os estudos, aplicar o que já foi validado, mesmo que seja difícil e trabalhoso, esses que conseguem resultado. Mas eu sei que você já é um campeão porque você já está aqui com a gente estudando, tá? Então vamos colocar em prática para ter resultados e vamos para a segunda fase, que é a fase de integração. Na fase de integração, você não precisa colher feedback, você não precisa chamar o aluno para conversar, mas é importante que você faça ele se integrar com o resto da academia. Então as ações que você tem que fazer aqui é de integração mesmo, como o próprio nome já diz. Coloca lá no seu CRM, se você usa o NextFit você consegue colocar isso já agendado, coloca lá que você tem que fazer um convite para ele para participar de alguma coisa da sua academia. Seja um campeonato de supino, se for um estúdio, um box, vai ser um cross games, alguma coisa desse tipo. Mas certifique-se que o aluno está se integrando com o resto do pessoal. Essa fase vai do 3º ao 6º mês, como eu já tinha comentado antes, e não tem muito o que fazer aqui. É mais de realmente puxar o aluno para integrar e começar a despertar nele o senso de comunidade com a sua academia. Do 6º mês ao 9º mês, a gente fala que o aluno está na aderência, o aluno já está praticando, já criou o hábito da atividade física e esse é o momento que, caso o aluno rompa a barreira, ele vai se tornar geralmente um praticante assíduo de atividade física. E aqui eu sugiro que você já comece com mais uma reunião de intervenção, onde você vai sentar com o aluno e entender a experiência dele. O que melhorou na experiência dele, o que piorou. Pedir feedbacks novamente do seu negócio, porque agora ele já entende mais, talvez ele consiga trazer feedbacks mais construtivos, mais inteligentes. E depois que você tiver essa conversa verbal mesmo com o aluno, é importante que você novamente envie aquele mesmo formulário que você enviou na fase de descobrimento, para saber se você progrediu naqueles mesmos indicadores. Se no NPS da primeira interação ele deu uma nota baixa ou média, agora ele tem que dar uma nota de X mais Y, ou seja, sempre tem que estar evoluindo na percepção do aluno. Então na fase de aderência são duas ações. Primeiro, uma intervenção, uma conversa mesmo, tete a tete ali com o seu aluno, fazendo aquelas perguntas, entendendo a experiência dele, e depois você roda um formulário igual aquele que você rodou no descobrimento para saber se progrediu. E por fim, aqui você já está nos 45 do segundo tempo, ganhando de 5-0 a um passo de erguer a taça. Você só precisa manter a vaca voando. É isso mesmo, tá tudo dando certo, você só tem que manter as coisas funcionando do jeito que está. E o que eu quero dizer com isso? Você vai pegar as respostas daquele formulário, daquela conversa e verificar se tem algum ponto crítico que precisa ser trabalhado nesses 3 meses seguintes. Então, se o aluno trouxe o problema X, você vai resolver o problema X. Se o aluno trouxe o problema Y, você vai trabalhar no problema Y. Você só precisa garantir que ele passe desse trimestre com uma boa percepção, porque nesse caso, geralmente, o aluno já vai estar fidelizado. Uma coisa muito bacana também que você pode e deve fazer nessa fase é reconhecer o aluno. Posta uma foto dele no Stories, posta uma foto dele no feed, comunica para o mundo que ele é um vencedor, que ele já está treinando há 9, 10, 12 meses. As pessoas gostam de ser reconhecido, isso é natural do ser humano. E você está reconhecendo a resiliência, a disciplina, a determinação desse aluno. Ele ainda vai compartilhar e gerar mais engajamento para você. Então, do 9º ao 12º mês, a gente fala que o aluno está na fase de fidelização. É onde ele está começando a se tornar o seu fã. Passou dos 12 meses, é só abraçar que provavelmente ele já é o seu fã. Douglas, mas eu não faço isso, eu tenho um monte de cliente que treina comigo há 2 a 3 anos. Beleza, eu concordo contigo que você pode conseguir, mas aí volta lá para aquela pergunta que eu fiz no início. Se amanhã abrir um concorrente na outra esquina, os mesmos equipamentos, com a mesma modalidade, com o mesmo investimento que o seu, ainda assim os alunos vão querer treinar com você? Não confunda. Às vezes você não está perdendo aluno, não é porque você está fazendo um bom serviço, mas é porque não tem concorrência. Então vamos garantir e fazer o melhor possível para o nosso cliente? Pelo menos isso é o que eu te sugiro e é isso que eu vejo as academias de sucesso fazerem. E para finalizar, 2 recadinhos rápidos. O primeiro, a gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então, se você comentar suas dúvidas aqui, é bem provável que a gente responda em um próximo vídeo. E o segundo recadinho é que a gente está com 2 mega bônus para novos clientes do sistema NextFit. Então, se você já está pensando ou já estava interessado em usar a tecnologia para otimizar processos, para organizar a casa, economizar o teu tempo e faturar mais no final do dia, esse é o momento ideal. Aproveita essa onda e conquista esses 2 bônus aí. Eu não vou te falar o que é, eu vou deixar você acessar o nosso site lá para ver quais são esses bônus. O link vai estar aqui na descrição e fixar nos comentários. E como sempre, se inscreva, ativa o sininho e dá aquela curtida para o YouTube continuar te entregando os nossos conteúdos e você, consequentemente, continuar subindo de nível.
ficando por aqui. Até mais, um forte abraço!